e a gente já começa a pensar nas metas. O que a gente vai alcançar nesse ano? O que a gente vai desenvolver? Só que aí quando você começa a pensar nessas metas, você já começa a lembrar das coisas que você falhou no ano passado, naquelas metas que você não atingiu. E a pergunta é, por que eu continuo fracassando nas minhas metas? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Maestria. Meu nome é Rogério e nesse canal a gente vai falar sobre as habilidades que vão destravar e acelerar a sua carreira. Eu acredito que um profissional excepcional não pode só aprender habilidades técnicas. O assunto de hoje são as metas. Quando começa o ano é bem comum a gente começar a escrever novas metas, mas isso não acontece só quando começa o ano, isso acontece em todo começo de ciclo. Então você pode ver que as pessoas sempre deixam para começar a academia numa segunda-feira, começar uma dieta na segunda-feira, no começo do mês, quando elas vão para um emprego novo, elas vão mudar a atitude dela, porque é do comportamento do ser humano fazer planos quando ele começa um novo ciclo. É mais fácil a gente entender que é um novo ciclo, é um novo momento para a gente começar a fazer algo. Só que é muito comum, quando a gente está fazendo nossas metas, a gente está fazendo esses planos para a gente realizar algo, a gente fazer todo um planejamento específico para atingir uma meta e ao passar do tempo essa meta não é realizada, ela não é concluída. E por que isso acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender é a maneira como o nosso cérebro funciona. Eu já falei isso algumas vezes aqui e eu vou repetir. O nosso cérebro, desde a época da pré-história, ele não evoluiu na mesma velocidade que o resto do mundo evoluiu. Então hoje a gente tem tecnologia, a gente tem comportamentos diferentes, a nossa sociedade, a nossa escrita, várias coisas se desenvolveram, mas isso não, o nosso cérebro não acompanhou essa velocidade. Então o que acontece? O nosso cérebro pré-histórico, ele ainda se baseia em recompensas de curto prazo. Isso quer dizer o quê? Quando a gente na pré-história saía para buscar alimento, quando a gente saía para buscar um novo lugar para morar, a gente tinha pouco tempo para obter essa resposta. Primeiro porque a nossa expectativa de vida era muito curta, você podia morrer a qualquer momento por um animal silvestre, por alguma coisa, catástrofe da natureza, enfim, a vida era muito rápida naquele tempo. E segundo que o nosso padrão de expectativa era muito baixo, então era muito difícil conseguir, por exemplo, açúcar. Por isso que hoje os fast foods eles fazem tanto sucesso, porque é uma recompensa muito poderosa para o nosso cérebro. E por que essa informação é relevante para quando a gente está traçando metas? É muito comum a gente traçar metas que a recompensa dessa meta leva muito tempo para ser alcançada. Então, por exemplo, você traça uma meta para ela ser desenvolvida ao longo do ano todo. Um ano para o nosso cérebro é um tempo absurdamente gigante. Ele não tem ideia do que isso significa para ele. Ele não sabe se ele vai estar vivo amanhã, se ele vai estar vivo daqui a 1 hora, se ele vai estar vivo daqui a 15 minutos. Então, um ano para ele é uma coisa que simplesmente não existe. E quando você traça uma meta que vai levar um tempo muito grande para gerar uma recompensa para o seu cérebro, a chance de você desistir daquilo, você abandonar no meio do caminho, você falhar porque faltou motivação, porque faltou engajamento, porque faltou execução, é muito grande. Nesse momento você deve estar se perguntando, beleza, então qual que é o tempo necessário para o meu cérebro receber uma recompensa e eu continuar engajado, e continuar motivado em realizar minhas metas? Aqui entra o componente de autoconhecimento. As pessoas mudam e de acordo com cada pessoa vai levar um tempo. Eu, depois de muito tempo tentando algumas coisas, experimentando outras, eu percebi que o tempo ideal para mim obter uma recompensa para manter numa curva de motivação e de engajamento coerente é de 15 dias. Ou seja, a cada 15 dias eu preciso de uma recompensa. Essa recompensa ela pode ser jogar um videogame, ela pode ser um livro que eu queria, ela pode ser assistir um filme, ela pode ser uma entrega no trabalho. Dependendo do que você está fazendo, aquele processo ele tem que gerar uma recompensa para você. Para algumas pessoas isso pode ser uma coisa semanal, pode ser uma coisa de todo dia. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito ansiosa, você pode ser uma pessoa que tem dificuldade de conseguir as coisas. Então, para você, uma recompensa diária pode ser o ideal para você se manter motivado. Você pode ir testando. A minha recomendação é que você vá testando do menor tempo possível, que seria um dia, até tempos maiores. Então, a partir do momento que você vai desenvolver uma meta e você vai testar, olha, eu vou fazer todo dia, eu vou obter uma recompensa. Aí está funcionando bem. Ah, não é um dia. Ah, agora eu vou aumentar para uma semana. Ah, agora eu vou aumentar para 15 dias. Eu aconselho que você chegue no máximo a um mês. Se você passar de um mês,
é grande a chance de que o seu cérebro não esteja acostumado com aquilo e que ele vá começar a sabotar você para você obter outra coisa. É daí, por exemplo, que nasce a procrastinação. A gente olha para coisas que a gente não quer fazer e olha e fala assim, é muito mais prazeroso, a recompensa é muito maior para o nosso cérebro assistir um Netflix, ler um livro, ficar mexendo numa rede social. É muito mais prazeroso para o nosso cérebro, a recompensa é muito mais imediata. Uma vez que a gente entendeu a coisa da recompensa, de como o nosso cérebro funciona, uma outra técnica que vai te ajudar a realizar suas metas é o que a gente chama de SMART. Esse é um acrônimo em inglês que permite que você crie metas de uma maneira muito mais palpável para elas serem realizáveis. A primeira letra do acrônimo é o S e é específico, ou seja, eu preciso que a minha meta ela seja específica o suficiente para eu entender a dimensão dela. No meu caso, você pode ver que é bem específico o que eu quero atingir. Eu sei qual que é o assunto que eu vou estudar, eu sei quais que são as informações que estão relacionadas ali, porque eu tenho um guia na internet que tem isso, eu sei que tem materiais que vão me permitir atingir isso, eu tenho até uma certificação que vai dizer se eu sei aquele conteúdo ou não, ou seja, é extremamente específico a informação que eu quero. A segunda informação quer dizer se você pode medir aquela informação. Ou seja, você consegue acompanhar o progresso daquele conteúdo, daquela meta que você estipulou para você? No meu caso, é bem simples acompanhar isso. Então, tem os capítulos que eu quero estudar, tem as informações que eu vou acompanhar pelo site, eu tenho a plataforma que eu vou fazer os cursos, então eu tenho 2, 3, 4 cursos que eu vou realizar e eu tenho a informação para acompanhar aquele curso. Então eu consigo medir essa informação ao longo do tempo para saber se eu estou progredindo nessa meta ou não. A terceira letra quer dizer alcançável. Essa meta que eu estou estipulando para mim, ela é alcançável? É possível eu fazer isso? Então, para mim, por exemplo, que sou um desenvolvedor que já tem alguma experiência com desenvolvimento, eu já conheço algumas coisas de Kubernetes, eu já conheço algumas coisas de containers, é tangível isso. Se eu me dedicar, se eu estudar, mesmo que eu não necessariamente trabalhe com essa informação no dia todo, eu consigo atingir essa meta. Se você pegar, por exemplo, um desenvolvedor que está começando na carreira agora, que não sabe bem conceitos de programação, que não sabe bem como o servidor web funciona, que não tem ideia do que é um container, para ele atingir essa meta é simplesmente inviável, porque ele vai ter que aprender muito mais coisa que não está no escopo desse estudo para poder alcançar essa meta. Então, quando você estiver formulando a sua meta aí, você precisa entender o limite do seu conhecimento. A outra letra é relevante. Essa meta, ela é relevante para você? Então, no meu caso, por exemplo, aprender esse conteúdo vai me ajudar no trabalho, tem relação com a própria web, tem muitas empresas usando Kubernetes, então mesmo que eu não vá usar no trabalho, eu vou estar dentro de uma expectativa do mercado. No meu trabalho, eu exerço uma função que lida com esse tipo de conhecimento mais do que os outros engenheiros, então eu preciso disso para me capacitar melhor, para eu até ver uma promoção, para eu desempenhar o meu papel melhor, para eu entregar valor para a empresa com o que eu já tenho de conhecimento, com o salário que eu já tenho. Então ela é muito relevante para mim. E essa relevância é importante porque se você escolhe uma meta que não é relevante para você, a chance de você abandonar ela é muito grande. E o último, que é muito importante, é o temporal. Essa meta ela tem um tempo específico para acontecer, então é muito comum quando a gente escolhe as nossas metas, a gente deixar aberto no tempo. Eu vou fazer tal coisa, e você não define datas. Até quando você vai estudar esse conteúdo? Até quando você vai se esforçar para aprender isso? Até quando você vai fazer essa entrega? Quando você está definindo metas e você está usando o método SMART, você precisa que ela seja temporal, você precisa entender qual que é o tempo que aquilo vai correr. Só que se você está prestando atenção no que eu estou falando até agora, você percebeu que estudar o conteúdo dessa certificação ao longo do ano de 2021 é uma meta que é temporal, mas é um tempo muito grande. E aí, onde que entra a armadilha? Que tem relação com o que eu tinha falado antes, com o nosso cérebro. Se eu esperar o ano todo para aprender esse conteúdo, e, por exemplo, vamos supor que eu decida fazer a prova de certificação, eu só vou fazer essa prova de certificação lá no final do ano. Ou seja, eu vou passar um ano estudando uma coisa para lá no final do ano ter o resultado disso, ter a recompensa que o meu cérebro espera. A chance de, ao longo do caminho, eu desmotivar, desistir, abandonar isso é muito grande.
Então, qual que é a técnica que a gente vai usar agora? A gente vai fatiar essa minha meta, para exemplificar para vocês, mas você pode fazer isso com as metas que você está escolhendo. A gente vai fatiar essa meta em metas pequenas. Eu não vou falar de OKR nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser que eu fale de OKR, deixa um comentário aí, me manda uma DM no Instagram e eu vou tentar preparar alguma coisa do tipo. Mas a ideia aqui é a gente pensar em como você pode quebrar essa meta que você sabe que é grande, porque ela é para o ano de 2021, em metas menores. Por exemplo, como eu vou estudar as informações que estão relacionadas com a certificação, no próprio material da certificação tem tópicos específicos. Então, ao invés de eu estudar durante o ano todo e fazer uma prova, fazer alguma coisa do tipo para validar a minha recompensa, eu posso separar em capítulos específicos. Então, cada mês, por exemplo, eu vou estudar um capítulo específico e ao final daquele mês eu vou, por exemplo, fazer uma prova de simulado para ver se eu estou aprendendo aquele conceito. Eu vou fazer um vídeo para vocês no canal para repassar o que eu estou aprendendo e receber feedbacks de pessoas que já sabem aquele conteúdo e não sabem aquele conteúdo. Eu vou lançar uma live no Instagram para poder compartilhar aquilo. Ou às vezes, cara, a cada 15 dias, depois de eu estudar todo aquele material de Kubernetes, eu vou parar e jogar um videogame, pegar um sábado, um domingo e não estudar tanto quanto eu estava estudando e dar uma relaxada, jogar um videogame, ler um livro, sair com a minha esposa. Sair não, pandemia, não vamos sair de casa, fique em casa. Vou fazer um jantar com a minha esposa mais legal, vou passear com a minha filha. Passear não, também passear não pode, pandemia, fique em casa. Vou fazer uma coisa diferente para poder, sabe, me dar uma recompensa. Ou seja, eu estou associando o ato de estudar aquela informação, a minha meta, com uma recompensa que eu quero. É essa que é a técnica, que é isso que é importante você ter em mente. Se você deixar para obter essa recompensa lá no final do ano, a sua meta vai falhar. E não adianta chegar em novembro e olhar e falar assim, nossa, não deu certo, o que aconteceu, por quê? Cara, desculpa, mas vai dar errado. Você precisa ter em mente que o seu cérebro vai te sabotar. Vamos recapitular. Primeiro a gente entendeu que o nosso cérebro ele precisa de recompensas de curto prazo. Ou seja, a gente precisa entender qual que é o mínimo de tempo que a gente precisa que o nosso cérebro receba uma recompensa para ele continuar engajado numa causa, numa meta, num objetivo que a gente tem em mente. Algumas pessoas pode ser um dia, algumas pessoas uma semana. O meu caso é de 15 dias, porque eu testei isso e funciona muito bem para mim. Depois que a gente entendeu isso, a gente olhou para o SMART, que é a nossa meta ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, a gente precisa conseguir medir essa métrica, a gente precisa ser uma meta alcançável, ela precisa ser relevante para a gente e ela precisa ser temporal, para a gente poder ter um tempo que aquela meta vai ser atingida. Uma vez que você moldou as suas metas dentro disso, eu garanto para você que a sua chance de sucesso aumenta muito. Pode ser que não dê certo, pode ser que você não alcance a sua meta, pode ser. Outro componente que é importante, e eu vou falar rapidinho aqui, você precisa rever as suas metas ao passar do tempo. Então lembra que a gente falou que ela é mensurável, ou seja, a gente vai medir essas metas? Então as coisas que você está fazendo agora, elas podem não estar funcionando. E se você consegue medir o seu progresso, você consegue ajustar a trajetória para você conseguir atingir a sua meta. E pode ser que daqui 2 meses você olhe e fale assim, essa meta não faz mais sentido para mim. Um exemplo que aconteceu comigo no ano passado foi, no meio do ano eu tinha algumas metas, eu tinha algumas ideias na cabeça, e eu comecei o semestre num time novo, ou seja, várias coisas que eram novas para mim, e eu tinha uma ideia do que eu queria alcançar. Quando chegou no meio do semestre, eu percebi que aquelas coisas elas não faziam sentido para mim. Porque, primeiro, eu não estava alcançando aqueles objetivos, ou seja, a minha métrica estava dizendo, você não está progredindo. E segundo, que eu fiz o trabalho de olhar para trás e falar assim, cara, isso não encaixa com o que eu estou executando aqui hoje. Ou seja, você pode a qualquer momento mudar suas metas. Você não precisa ficar preso nas suas metas. Não é porque você decidiu hoje que você quer ir para a direita que você precisa ir para a direita o resto da sua vida. Seja crítico nesse ponto e olha, cara, se você deu 2 passos para a direita e viu que a direita não te deixou confortável, vai para a esquerda. Se você deu 2 passos para a esquerda e viu que não te deixou confortável, muda de direção. Você tem muitas direções para seguir, você tem muitos caminhos para seguir. Então você não precisa necessariamente ficar preso no que você está fazendo agora só porque você tomou uma decisão há 2, 3 meses atrás.
Você muda, o contexto muda, o ambiente muda. Você precisa olhar para tudo isso e tomar uma decisão. Faz sentido isso que eu estou fazendo? Para fechar, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, me diz aqui quais são as suas metas para 2021, o que você está pensando em fazer aí, mesmo que ela não seja smart ainda, a gente pode trabalhar isso junto. E se você não gostou do vídeo, me diz o que você acha que faltou e a gente vai trabalhar num outro vídeo, a gente pode até refazer esse vídeo aqui, colocando as suas sugestões, fica à vontade aí. Muito obrigado e até a próxima.